Fala, meus enrolados, tudo bem? Então, hoje, quando a gente fala de ciência e de espiritualidade, a gente tem uma grande questão que cria essa dicotomia, que não deixa elas conversarem entre si, que é sobre as definições de consciência e de realidade. Então, para tentar fazer essa conversa, que eu acho que é necessária hoje em dia, eu vou trazer alguns conceitos e algumas ideias sobre como essa questão impacta, né, os dois, e definições que eu acho que qualquer pessoa que conversa sobre o assunto tem que ter muito bem fundamentado na cabeça. Então, eu sou o Kawa e vocês estão no Desenrola Kawa, o seu canal de ciência, filosofia e espiritualidade. Para começar, a gente tem que falar sobre percepção e sentidos. O que acontece? Para a gente lidar com a realidade, para a gente entender o que acontece ao nosso redor, a gente tem esses dois princípios, né? Esses dois fundamentos: os nossos sentidos e a nossa percepção. Os sentidos, ele tem a ver com o nosso sistema fisiológico, a nossa capacidade de perceber informação. Então, toda informação que vem do meio exterior vai ser captada por nós através dos nossos sentidos. Só que essa informação por si só não vai trabalhar a nossa consciência, né? Não vai ser definir o que a gente consegue entender da realidade. O que acontece entre receber informação e poder e ter consciência dela é a percepção. A percepção, ela é uma capacidade de ler essa informação, interpretar essa informação e integrar essa informação à realidade que você está inserido. Então, o que acontece é que existe todo esse trabalho antes da sensação que você está tendo sobre o mundo entrar na sua consciência. E nesse sentido, o que é consciência? Consciência vai ser todo o trabalho que você tem em cima dessa informação até a integração dele com a realidade. Mas para que isso aconteça, a gente não faz sozinho. Porque se a gente estiver trabalhando só com nós mesmos, as coisas elas vão ter sentido a partir do momento que elas têm funcionalidade. Só que essa funcionalidade só vai acontecer quando há interação entre nós e o meio. Então, necessariamente, para que haja consciência, existe essa necessidade de interação com o meio e com tudo que compõe o meio. Aí que entra uma questão importante sobre a consciência. A consciência está intrinsecamente ligada à cognição. Cognição e consciência são duas vertentes da integração da informação com a realidade. O que acontece é que a consciência é um trabalho interno. Só que esse trabalho interno só vai acontecer a partir da cognição, que é um trabalho externo. E como esse trabalho externo funciona? A informação que a gente capta não é só nós que captamos. Tudo ao nosso redor capta essa informação também e reage a ela. Então, a partir do momento que essas outras coisas que não a gente começa a captar e reagir à informação, elas vão trazer suas próprias interpretações dessa informação. E nós vamos receber essa interpretação, olhar a nossa interpretação e entender, né? E então definir um padrão. Um padrão que diz, eu interpreto essa informação de um jeito, você interpreta essa desse jeito, essa interpretação é parecida? Se ela é parecida, vamos estabelecer ela como verdadeira. Então, a cognição tem a ver com a padronização da interpretação da informação, tanto por nós quanto por agentes externos a nós. Então, quando existe essa padronização, eu posso falar para mim mesmo que, olha, toda vez que eu receber essa informação é isso. Porque um agente externo está confirmando que é isso para mim. E a partir dessa padronização de informações que nós podemos começar a trabalhar com a criação da realidade em forma de padronização de informação.
no que eu quero dizer é o seguinte: a cognição, né, ela tem a ver com a produção de conhecimento, a produção científica. Então, a ciência, nesse sentido, existe um padrão que todos nós concordamos que esse padrão é verdadeiro, então está produzido ciência. E essa ciência ela não é produzida só da gente falando boca a boca. A gente tem que falar, tem que testar, a gente vai criar metodologias para realmente fundamentar esse padrão como sendo do jeito que a gente está decidindo que ele é. E então, e isso não foi um processo que aconteceu de um dia para o outro e nem um processo que aconteceu de uma forma racional do jeito que a gente está falando aqui. Porque os primeiros padrões que foram criados pela humanidade foram criados em comunidades que mal tinham é, uma forma precisa de comunicação. Eles emitiam sons, eles faziam gestos e esses gestos eles definiam padrões. Por exemplo, um gesto que significa perigo, um gesto que significa água. E é esse tipo de significado que as comunidades começaram a dar, começaram a formar a nossa consciência quanto. Olha o avião. Começaram a formar a nossa consciência quanto interpretação do mundo. Essa interpretação do mundo é que se diz integração da informação. Nós percebemos uma informação, enquanto a gente está trabalhando essa informação sozinho, a gente não consegue definir ela, não consegue integrar ela com a realidade. Quando um agente externo trabalha essa informação com a gente e definimos que essa informação vai ser alguma informação. A gente coloca um símbolo nessa informação em que nós dois concordamos, a partir disso, essa informação está integrada à realidade. Então, o que eu preciso dizer é o seguinte: a consciência ela é um trabalho interno que acontece a partir da sensação. Nós sentimos a informação através dos nossos órgãos dos sentidos, nosso sistema físico. Aí nós observamos o nosso meio e agentes externos que também estão recebendo essa informação vão passar isso para a gente, e assim como nós passamos para eles, e desse choque de informação, né, de que eu dizendo uma coisa, a pessoa dizendo uma coisa, quando identificamos padrões em que nós dissemos a mesma coisa, esses padrões acabam criando símbolos que vão ser utilizados para compor a nossa realidade. E a gente começa a fazer isso com várias coisas. Começa a fazer isso de uma forma em que a gente vai criando a realidade a partir da informação que a gente recebe. Então, consciência, quando foi criado o significante, né, o símbolo de consciência, a gente, aquelas comunidades partiram de duas ideias. No caso, falando de linguagem, né, vem de dois radicais. Que é união, e ciência, que vem de, se não me engano, Sire. Sire, que significa divisão. Consciência significa com a divisão. Então, internamente, olha o avião. Internamente, quando a gente trabalha a informação que a gente recebe, a gente pega essa informação e vai dividindo. Vai dividindo. E quando a gente observa esse conjunto de informações divididas, a gente tem consciência dela. Quanto mais a gente pega uma informação e vai dividindo ela, mais consciência dela a gente tem. Porque é a informação com todas as divisões dela. Com Siri, com as divisões. Bom, pessoal, fazendo uma correção sobre cognição, né? Cognição provavelmente vem de uma raiz germânica que é Kinawan, que significa distinguir algo como idêntico a outro ou distinguir algo de outro. Isso quer dizer que
O processo cognitivo, ele funciona quando você percebe uma informação e você entra em acordo com a sua comunidade de que essa informação é diferente daquela. Isso na concepção atual, né? Porque a formação de conhecimento, como eu falei, é uma formação conjunta. E eu acho que vou explicar isso um pouquinho melhor daqui a pouquinho. E assim a gente forma conhecimento. Cognição do inglês, vai se tornar know, que é conhecimento, e pra gente vai virar cognição, que tem esse sentido de formação de conhecimento. Só que a formação de conhecimento, em geral, ele é uma coisa que se faz em conjunto. Não existe formação de conhecimento unilateral, porque a gente precisa de outros parâmetros para formar um conhecimento. E esse parâmetro anterior, que vai emergir de um parâmetro anterior, que vai emergir de um parâmetro anterior, até uma raiz em que duas consciências, né, duas pessoas que têm essa capacidade de integração, da informação com a realidade, vão chegar em um consenso quanto um símbolo para essa informação. E a partir de criação de símbolos para informações diferentes, a gente cria a nossa consciência. Aí, e a consciência é engraçada porque ela vai partir de vários passo a passos, né? Porque a consciência ela vai meio que evoluindo à medida que a gente vai refinando ela. A consciência em si ela é só a percepção de informação e a integração dessa informação com o ambiente. Só que para que isso aconteça de uma forma mais refinada, a gente vai criando um conjunto de passo a passo da consciência de algo, da divisão que a gente cria de algo, a partir de pressupostos que a gente criou anteriormente em conjunto com outras entidades do nosso meio, a gente começa a se valer da sabedoria. Sabedoria, no latim, né? Voltando à etimologia das palavras, né? Sabedoria vem de sapere, que é saborear. Então a gente recebe uma informação e a gente começa a saborear essa informação. E até aí ela só está sendo saboreada por nós. A gente não tem um juízo de valor se essa informação é boa, se ela é ruim, se ela é uma informação útil, se ela é inútil. A gente só saboreia ela. A sabedoria é a nossa capacidade de entrar em contato com a informação, de pegar essa informação do nosso sistema físico e começar a trabalhar ela. Depois que a gente saboreia essa informação, que aí a gente começa a criar juízos de valor. A partir do estímulo sensitivo, a gente vai trabalhar a racionalidade, a razão. Razão vem de ratio. Ratio significa comparar. A gente vai pegar essa informação e vai começar a comparar várias informações que a gente já, de alguma forma, criou alguma espécie de conhecimento bruto junto com os nossos pares. E saboreando essa informação com outras informações, a gente cria uma razão, uma diferença entre elas. A gente começa a pegar essa informação e colocar em caixinhas. E assim a gente começa a já criar um juízo de valor, porque a gente dá medidas a gente cria medidas sobre essa informação. Se essa informação ela é maior ou menor que outra. Existem várias palavras que, quando a gente trabalha a etimologia delas, a gente consegue inserir nesse contexto da racionalidade, né? Por exemplo, extensão ou entendimento. Todas essas palavras que compõem o conceito final de consciência vão estar falando sobre como a gente trabalha com a informação. A gente estica ela ou a gente divide ela. A consciência em si tem essa questão de trabalho com a informação. Então, a partir da consciência de algo,
que a gente recebe uma informação e começa a dividir ela, e começa a experimentar ela, e começa a colocar ela em caixinhas, a gente vai passar para um terceiro passo, para um quarto passo, vai. Percepção, sabedoria, racionalidade e vem a inteligência. Aí sim a gente trabalha com juízo de valor. E quando eu falo isso, quer dizer que às vezes esse juízo de valor ele é mais ou menos fundamentado. A inteligência ela significa interlegere, escolher entre. A gente vai ter uma gama de informações e dessas informações a gente vai pegar e colocar ela em contextos. E quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue fundamentar o emprego de uma outra informação. E quanto mais fundamentado esse emprego é, mais inteligente o emprego dessa informação se torna. Então a inteligência, se a gente for metrificar ela tem a ver com a nossa capacidade de usar a informação que a gente já tem de uma forma em que ela se enquadre melhor nas situações que a gente estiver vivendo. Uma pessoa inteligente é uma pessoa que consegue fundamentar o porquê está utilizando uma determinada informação. E a gente precisa ter. E hoje, na sociedade, a gente tem que ter muito, muito cuidado com a inteligência, porque a gente está tentando produzir inteligência pulando passos. As pessoas, elas não saboreiam mais informações diversas. Elas pegam a informação do jeito que ela tá crua e divide ela não em milhares de informações diferentes, como se diz em consciência, como se quer em consciência. As pessoas vão lá, dividem em uma, duas, três partes. Ah, eu acho que essa informação é assim. E saboreia essa parte aqui. É como pegar um pedaço grande de carne e enfiar na boca. Aí você gosta ou não gosta. É mais ou menos isso que as pessoas andam fazendo. As pessoas não entendem que sobre a informação que elas estão consumindo. Elas dividem ela em partes enormes que não trazem conteúdo sobre essa informação. Elas não saboreiam essa informação. Elas só recebem ela e divide ela de qualquer jeito e dividindo ela em pedaços grandes, em pedaços que não tem conteúdo, que não são bem saboreados, você não tem capacidade de racionalizar, você não consegue comparar a informação. Então você polariza as coisas por causa disso, porque você divide a informação em polos grandes, não em polos, em diversas informações menores que podem ser deglutinadas de um jeito útil para serem empregadas de forma inteligente. Isso é uma crise que acontece quanto à consciência e que está causando crise também quanto à cognição. Porque, lembrando, se você não absorve, se você não pega a informação e divide em pequenos pedacinhos, você não tem consciência daquilo, você não vai conseguir comparar com o que as outras pessoas estão sentindo. Você não consegue dar informação não consegue destrinchar a informação e ter um fundamento sólido para comparar com o que as outras pessoas estão comparando. A produção científica tem a ver com isso, com você dividir a informação que você recebe em pequeníssimos pedaços, comparar esses pequeníssimos pedaços, mostrar que uma informação pode ser dividida em milhares e milhares e infinitas informações menores, e para que vocês possam comparar e produzir um conhecimento. As pessoas, hoje, elas absorvem informações grandes, sem dividir elas, e tomam elas como verdade. Aí elas não conseguem utilizar elas de forma inteligente. E então a gente acaba criando um problema cognitivo. E os problemas cognitivos podem ser diversos. Hoje a gente está com um problema cognitivo quanto à interpretação das informações. Porque você não consegue interpretar algo que você não consegue ver em pequenas partes. Você interpreta uma informação grande do jeito que você está vendo ela. Você está sentindo ela de uma forma grande e você não está se dando o trabalho de sentir ela melhor, de ter consciência dessa informação. Você apenas está consumindo ela e reproduzindo ela.
Aí outras pessoas fazem isso e quando vocês conversam sobre essa informação, parece que tá tudo bem. Porque vocês estão vendo, estão sentindo a mesma coisa, mas não se estão debruçando sobre ela. E às vezes é pior, você acaba criando informações que fazem sentido para você, a partir dessa informação você reproduz ela em partes que para você fazem sentido. Só que às vezes não quer dizer que ela seja uma forma inteligente, que ela seja uma informação que seja que possa caber em algum espaço de uma maneira inteligente. Ela poderia ser utilizada de outras formas mais inteligentes e poderia haver outras informações que caibam em um determinado espaço melhor do que aquilo que está tentando enfiar naquele lugar. Aí eu vejo que a grande crise dessa dicotomia de ciência e espiritualidade acontece hoje por causa disso. Porque as pessoas, os espiritualistas, não querem entender a informação de um jeito menor, não querem dividir ela e produzir um conhecimento sólido sobre a informação que eles estão recebendo. E a ciência olha isso e desdenha. Porque é isso, as pessoas estão agindo de forma irracional. Se elas estão agindo de forma racional, eu não vou tentar dar racionalidade àquilo. Eu vou desdenhar, porque não faz sentido. E isso é outro problema. As pessoas trabalham muito com ego nesse sentido, né? De que é trabalhoso você pegar alguma ideia e esmiuçar ela até produzir algum conteúdo sólido disso. Mas alguém tem que fazer. E se as pessoas que trabalham com esse meio não estão fazendo, cabem a pessoas que estão vendo isso e têm conhecimento técnico fazê-lo. E isso é uma coisa que a gente está vendo pouco. Hoje a gente vê um trabalho um pouco melhor em cima disso, mas ainda não é o ideal. O ideal é a gente se debruçar e estudar e ver outras áreas de conhecimento, trabalhar várias áreas de conhecimento unificadas. Eu não vejo, por exemplo, as ciências humanas e as ciências exatas conversando. Eu sou uma pessoa que formado em ciências humanas. Eu gosto de ciências exatas, mas eu não tenho técnica. Por isso que quando eu chego aqui eu falo sobre etimologia das palavras, eu falo sobre interpretação, mas a técnica em si me falta muito. Eu pretendo aprender, eu acho que eu espero ter tempo para isso, mas eu acho que as pessoas que têm esse conhecimento, esse tino para a tecnicidade, têm que começar a se debruçar sobre materiais que em primeiro momento são abstratos, mas que podem produzir ciência e ciência boa, e ciência que vai fazer a nossa sociedade evoluir. E mais do que isso, ensinar as pessoas a não polarizar as coisas. Não pegar blocos de informação e definir eles como bons ou maus, como úteis ou inúteis. A gente tem que debruçar sobre eles e testar, e dividir, e criar um conhecimento a partir disso, um conhecimento sólido. E é isso, eu acho que esse é o vídeo que eu gostaria de fazer sobre cognição e consciência. Eu gostaria de trazer mais linguajar técnico, né? Mas quando eu tento fazer isso, eu extrapolo um pouquinho e eu fico muito prolixo. Mas eu vou tentar deixar aqui no card os mais palavras, mais coisas da minha área, né? Que é a área de humanas, né? E podem ser muito úteis para destrinchar o conhecimento, para fazer as pessoas terem consciência, uma consciência maior em cima do conhecimento que existe e que está faltando destrinchar. Qualquer coisa, vocês podem me encontrar no Desenrola Calma, acho que em quase todas as redes sociais. E eu faço lives na Twitch se você quiser trocar uma ideia. É isso, pessoal. Beijo, até!